Aprender a aprender, ou seja, a arte de auxiliar os mais jovens a trilharem seu futuro para serem verdadeiros cidadãos com valores morais consistentes, visando a valorização e a preservação da vida e do meio onde vivem. Somente os professores para assumirem tamanho desafio. Prezados professores e professoras, sejam bem-vindos aos encontros temáticos do programa Caminhos para a Cidadania. Vamos dar continuidade à exposição da teoria da aprendizagem significativa, proposta por David Ausubel. De acordo com a professora doutora Celi Lang em seu livro Materiais Instrucionais para o Ensino à Distância, uma abordagem da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, publicado em 2015, a teoria da aprendizagem significativa pode ser considerada uma das principais referências para a produção de materiais de ensino que realmente favoreçam a aprendizagem dos alunos. Por isso, essa teoria foi selecionada como fundamentação teórica básica para o desenvolvimento dos materiais didáticos do programa. Dada a importância dessa teoria, você será convidado a aprofundar um pouco mais seus conceitos sobre esse assunto. Um fator muito importante a ser considerado na teoria da aprendizagem significativa é a questão da assimilação e do esquecimento. A importância do processo de assimilação não está somente na aquisição e retenção de significados, mas também no fato de que implica um mecanismo de esquecimento dessas ideias. Os conceitos mais amplos, bem estabelecidos e diferenciados, chamados subsunsores, ancoram as novas ideias e informações, possibilitando sua retenção. Entretanto, o significado das novas ideias no curso do tempo tende a ser assimilado ou reduzido pelos significados mais estáveis das ideias estabelecidas. Após a aprendizagem, as novas ideias tornam-se espontâneas e progressivamente menos dissociáveis da estrutura cognitiva, até não ser mais possível reproduzi-las isoladamente, ocorrendo o esquecimento. É possível dizer que imediatamente após a aprendizagem significativa, começa um segundo estágio de subsunção, chamado de assimilação obliteradora. Nesse estágio, as novas informações tornam-se espontâneas e progressivamente menos dissociáveis de suas ideias âncora, subsunsores, até que não mais estejam disponíveis ou reproduzíveis como entidades individuais. O esquecimento é, portanto, uma continuação temporal do mesmo processo de assimilação que facilita a aprendizagem e a retenção de novas informações. Portanto, apesar da retenção ser favorecida pelo processo de assimilação, o conhecimento assim adquirido está ainda sujeito à influência erosiva de uma tendência reducionista da organização cognitiva. Por isso, pode-se afirmar que é mais simples e econômico reter apenas as ideias, conceitos e proposições gerais e estáveis do que as novas ideias assimiladas. Para Ausubel e seus colaboradores, há 3 tipos de aprendizagem significativa: a aprendizagem de representações, a aprendizagem conceptual e a aprendizagem proposicional. A aprendizagem de representações indica a construção mental de algo externo ao sujeito. Geralmente está ligada a uma palavra ou símbolo. Aprende-se a ligar símbolos verbais a uma representação mental. Nesse caso, a palavra tem significado, se refere a algo com significado. Ela ocorre, por exemplo, quando uma criança nova ganha um cachorro. Essa criança forma a representação desse animal e é dito a ela que o animal é um cão, ou então o nome do mesmo. A representação verbal estará ligada a uma palavra. Quando quiser brincar com o animal, a criança provavelmente o chamará pelo nome. Nesse caso, há um estímulo para uma resposta. A aprendizagem conceptual ocorre por meio da abstração, ou seja, isola-se o que é comum e deixa-se de lado particularidades de um determinado conceito ou proposição. Formam-se conceitos quando se abstrai o que é comum a todos. Tendo por base o exemplo anterior sobre o cão, na aprendizagem conceptual é possível abstrair que o cão tem pelo, 4 patas, um rabo e late.
Essas características podem ser observadas em todos os cães, portanto, emite-se a mesma resposta para estímulos diferentes. A aprendizagem proposicional ocorre a partir da junção de representações e conceitos numa proposição, e a partir daí aprende-se algo que vai além do significado de cada conceito. Ainda referindo-se ao exemplo do cão, nesse caso ocorre a abstração de que os cães são animais domésticos. As aprendizagens conceptual e proposicional apresentam três formas distintas: a aprendizagem subordinada, a aprendizagem supraordinada e a aprendizagem combinatória. A aprendizagem subordinada ocorre quando um conceito geral é capaz de assimilar um mais específico. Quanto mais se aprende, mais o conhecimento é aprofundado. São atribuídos exemplos específicos a partir dos conceitos gerais. Nesse sentido, os materiais didáticos que visam a facilitação da aprendizagem de significados têm o objetivo de contribuir para a aquisição de uma estrutura cognitiva adequadamente organizada e tornar mais ativo o processo de aquisição de significados. A aprendizagem supraordinada ocorre quando um conceito ou proposição potencialmente significativo, mais geral ou inclusivo do que ideias ou conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva, é adquirido a partir destes e passa a assimilá-los. Ou seja, à medida que ocorre a aprendizagem significativa, há a elaboração de conceitos subsunsores e, consequentemente, a interação entre esses conceitos. Esse tipo de aprendizagem parte de um processo indutivo, ou seja, de um ou mais exemplos particulares, para então se formar conceitos gerais. À medida que uma criança desenvolve os conceitos de cão, gato, leão, por exemplo, ela pode mais tarde aprender que todos esses conceitos são subordinados ao de mamífero. À medida que o conceito de mamífero é desenvolvido, os outros conceitos que já foram previamente aprendidos assumem a condição de subordinados e o de mamífero apresenta uma aprendizagem supraordinada. A aprendizagem combinatória representa conceitos no mesmo nível de generalidade, ou seja, um conceito não é mais geral do que o outro. Ela ocorre por meio da combinação de conceitos de mesmo nível de generalidade. Como exemplo, pode-se recorrer aos conhecimentos do sistema planetário. Quem conhece o sistema planetário utiliza essa analogia para ensinar o comportamento dos átomos: núcleo, partículas, nêutrons, prótons, elétrons. Embora um conhecimento sirva para explicar o outro, o conhecimento sobre o sistema planetário não engloba o conhecimento sobre átomos e vice-versa. Em síntese, a teoria de aprendizagem proposta por Ausubel e colaboradores depende da predisposição do sujeito para aprender de forma significativa de materiais de ensino potencialmente significativos e de uma estrutura de memória capaz de assimilar a nova informação. Além disso, a aprendizagem significativa pode ser representacional, a construção de algo externo ao sujeito, conceptual, por meio de abstrações, ou proposicional, a junção de representações e conceitos. Você já percebeu que a teoria da aprendizagem significativa não é simples e ainda há muito a ser estudado. Nos encontros temáticos há boas oportunidades para aprofundar esses conhecimentos. Participe sempre, para que em conjunto com seus colegas possa aprender cada vez mais. Até breve!